Uma das grandes inspirações para o britânico Charles Darwin na criação da teoria da seleção natural foram os tentilhões das Ilhas Galápagos. Pássaros que se adaptaram à dieta disponível em ilhas diferentes graças a uma diversificação nos formatos dos bicos. Eles foram a chave para que o naturalista descobrisse a importância do isolamento geográfico no desenvolvimento de novas espécies. Hoje, esses outros passarinhos parecem ser uma versão continental dos tentilhões e têm inspirado pesquisas que nos ajudam a entender melhor como uma única espécie pode dar origem a várias por meio da evolução. O caso da genética dos caboclinhos abriu para nós uma linha de pesquisa completamente nova e que tem gerado resultados muito interessantes, não só para entender o processo de especiação nos caboclinhos, mas também para lançar a luz sobre como as espécies surgem de uma maneira geral. Então, por isso que os caboclinhos são um modelo biológico muito interessante. Os caboclinhos são pequenas aves que vivem principalmente em áreas abertas da América do Sul e se alimentam de sementes. Existe mais de uma dezena de espécies diferentes dessas aves, a maioria delas muito parecidas. A única diferença marcante entre as espécies é a cor da plumagem dos machos. Já as fêmeas apresentam coloração muito parecida, o que torna difícil identificar a qual espécie pertencem. A semelhança não se restringe à aparência. O sequenciamento do DNA de 11 espécies de caboclinhos mostrou que 8 delas têm um DNA extremamente parecido. Você pode estar se perguntando, se ambas as características genéticas e físicas são similares, como os pesquisadores podem diferenciar as espécies? Quem conseguir dar um conceito universalmente aceito para se definir uma espécie, respondeu a pergunta de $1 milhão, né? Os ornitólogos vêm usando como base para separar as espécies e para poder definir que populações não se reconhecem mais ao ponto de já terem sido separadas umas das outras, o fato desses animais possuírem diferenças de plumagem, né? E bem como diferenças no canto, porque o canto é a forma primária como os bichos se reconhecem, né? Então isso ajuda no processo de especiação. Então quando você encontra diferenças na plumagem, no canto e na genética, você pode ter bastante confiança de dizer que você está lidando com uma espécie diferente da outra. Os pesquisadores concluíram que essas 8 espécies são as que surgiram recentemente e, por isso, são mais aparentadas entre si. Isso dá aos cientistas uma oportunidade rara de observar o início do processo de surgimento de novas espécies de seres vivos. A especiação normalmente ocorre quando algum evento causa o isolamento geográfico entre populações. Mas esse não é o caso dos caboclinhos, já que espécies diferentes podem compartilhar um mesmo habitat. Um estudo recente realizado por uma equipe internacional da qual Silveira faz parte sugere que a especiação acontece graças às escolhas das fêmeas na hora do acasalamento. A doutoranda da Universidade do Colorado, Sheila Turbeck, conduziu experimentos usando réplicas de madeira de machos de 2 espécies, o caboclinho do Iberá e o caboclinho de barriga vermelha, além de uma terceira com um padrão de cores intermediário. Os machos reais atacavam as esculturas em seu território quando elas tinham sua cor e vinham acompanhadas de gravações de um canto igual ao seu, enquanto tendiam a ignorar as imitações e sons da outra espécie. Para os cientistas, esse comportamento ocorre porque os machos veem as suas réplicas como uma concorrência pela atenção das fêmeas. Dessa forma, concluiu-se que diferenças nas cores da plumagem e no canto já seriam suficientes para promover a separação entre as 2 espécies. A gente tem encontrado uma similaridade genética em torno de 99,9%. E mesmo assim os bichos são diferentes. O que a gente mostrou foi que pequenas diferenças genéticas, né, elas não precisam ser diferenças grandes, já podem causar mudanças profundas no padrão de plumagem e no padrão do canto também, que a gente imagina que o canto seja um caráter herdado nesses animais e que possibilita, então, a especiação. A gente, nos caboclinhos, por exemplo, encontrou que os genes mais importantes ou que variaram mais entre as espécies são os genes relacionados à produção
de melanina, que são responsáveis por dar a coloração preta, cinza, marrom avermelhado, esses tons mais perto de tons de terra, que são os tons de plumagem mais presentes nos caboclinhos. Então, essas pequenas modificações que aconteceram nesses genes permitiram que a gente tivesse essa irradiação espetacular aqui na América do Sul. Como Darwin teorizou, só o acaso e o tempo podem revelar quais os caminhos que a evolução vai tomar. E os caboclinhos estão nos mostrando que esse futuro pode chegar ainda mais rápido do que se imaginava.